Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai para nossa 10ª aula, certo? E hoje a gente vai sair um pouco daquela lógica clássica, porque a gente já falou muito de filósofos clássicos, te veio pela era medieval ali, com os filósofos que levam a filosofia para um lado cristão, dão uma cristianizada na filosofia, né? E agora a gente vai entrar num contexto mais iluminista, que é a questão de que agora vai ser a primeira vez que quando eu for falar do filósofo para vocês, eu não vou estar me atendo tanto a um período específico histórico. Por quê? Porque aqui a gente vai enfocar nessa aula em 3 filósofos, mas principalmente porque eles tiveram um contexto filosófico parecido em questão do que eles estudavam, do que eles propunham para cada um desses estudos, né? Então, a gente vai estudar os contratualistas, que recebe esse nome devido ao objeto de estudo deles, que a gente vai saber que era o contrato social e a questão da natureza, né? Do estado de natureza, do estado primitivo do homem, que é como que o homem nasce e tal. É essa a ideia. Então, assim, esses 3 filósofos dessa aula são filósofos considerados filósofos políticos. Por quê? Porque eles vão estar enfocados realmente numa questão política, de como surgiu a sociedade, como e por que o homem abandonou aquele estado de natureza, aquele espírito livre, para poder se transformar em uma sociedade, tá? E assim, esse virar uma sociedade é que está englobado o contrato social, porque o contrato social, ele nada mais é do que um acordo que os homens, no caso, os governados, as pessoas que serão governadas, elas decidem, e cada filósofo vai ter um porquê disso acontecer, elas definem que vão sair desse estado de natureza, vão abdicar dessa liberdade plena, desse espírito livre primitivo, para viver em sociedade, porque viver em sociedade tem suas vantagens. Então é selado um acordo, que muitas vezes é um acordo fictício, mas é selado um acordo entre ambas as partes, entre o comandante, o governante e os governados. E daqui surge o contrato social, que nada mais é do que esse acordo entre as duas partes de aonde o homem faz essa transição do estado de natureza primitivo, muitas vezes isolado, para o convívio social, a interação social e viver em sociedade, né? Então a gente sempre tem que estar com esses dois temas muito ligados na nossa cabeça durante essa aula, porque eu vou repetir muito a questão do contrato social, de como ele foi estabelecido, por que esse filósofo acredita que ele foi nesse período, e do estado de natureza, que é o estado que precede ao contrato social estabelecido, certo? Nós vamos começar aqui com Thomas Hobbes, que é o famoso, daquela frase famosa, né? Homem é o lobo do homem. Tá. Aqui a questão do Thomas Hobbes, a gente vai entender que para ele o estado de natureza humana era vil. O homem é vil em seu estado de natureza. O que é ser vil? É ser vilânico, é ser mau, é ser egoísta, entendeu? Então o homem para ele, em seu estado de natureza, é mau, é egoísta, ele é totalmente voltado só para os seus benefícios próprios. E então, nessa ideia de que o homem é mau, de que o homem é vil, a gente estabelece que aquela sociedade primitiva, né, ela é completamente agressiva, completamente desordenada e repleta de guerras, de batalhas por sobrevivência mesmo. Então, é um estado de guerras constantes, de violência constante. E disso vem essa frase dele, que o homem é lobo do homem em guerra de todos contra todos. Por quê? O homem ser o lobo do homem significa que um batalha com o outro.
eles vão estar em constante conflito. Constante conflito. Então, o maior inimigo do outro, sabe, é o seu semelhante, é o seu igual, é o homem. Por causa dessa vilanidade do espírito, mesmo do espírito primitivo do ser humano, na visão de Hobbes. Então, para se evitar essa questão dessa guerra constante de todos contra todos, por que todos contra todos? Porque a gente vive um estado completamente repleto de pessoas egoístas e más. Então, essa maldade instaurada, ela só vai resultar em guerra. Entendeu? E essa guerra, ela vai ser uma guerra constante. Então, vai virar uma guerra de todos contra todos no final. Ela vai deixar de ser uma guerra só de um contra o outro. Então, na visão de Hobbes, esse estado de natureza elementar, em que vai gerando guerra de todos contra todos, ia levar o homem à sua aniquilação total. A humanidade ali ia deixar de existir num certo momento, porque ia ter tantas batalhas, que ia começar a ter a verdadeira extinção, né? Então, os homens perceberam que esse fim podia acontecer e decidiram que, para que não ocorra o fim, a aniquilação da nossa espécie, a gente vai ter que estabelecer uma ordem. Vai ter que ter uma ordem civil. Então, estabeleceu-se um contrato social. Então, para Hobbes, o contrato social ele existe para que não haja aniquilação, para acabar com aquela guerra de todos contra todos. Tá? Então, ele acredita que tem-se esse contrato social. E aqui, eu quero que vocês se atentem também que em cada um deles eu vou falar assim, tá, estabeleceu o contrato social e após esse contrato social vai surgir uma sociedade que tem que ter uma forma de governo, que são diferentes. E nesse caso aqui, para Hobbes, esse governo tinha que ser um governo absolutista. Então, um rei absolutista é que conseguiria ter todo o poder para manter a ordem civil nessa sociedade a partir do contrato social. Então, aqui, após o contrato social estabelecido, o tipo de governo que tem que ser instaurado é a monarquia absolutista, né? Então, tem que ser um rei forte, autoritário, que a partir da espada consiga manter a ordem, tá? E então, aqui a gente tem que se ater à questão de que a violência, ela é válida desde que seja usada pelo rei, em nome do rei, para se estabelecer a ordem civil, tá? Então, assim, tem um jogo de palavras em inglês que eles usam o jogo da palavra entre works e scorks. Mas acho que é essa a pronúncia. Que é a questão da espada e das palavras. Para se manter as palavras, às vezes se usa a espada. Então, a gente tem que ter essa noção de que o rei pode sim utilizar-se da violência para manter a ordem civil, porque o papel dele principal é manter a ordem para manter aquela vilanidade do homem incubada dentro da sociedade, né? E aqui uma outra questão importante é a questão da propriedade privada. Não existe a ideia de propriedade privada aqui, porque quando aquele homem em estado de natureza abriu mão da sua liberdade plena para se ter um contrato social, na visão de Hobbes, todos os seus direitos, inclusive o direito à propriedade, foi para a mão do rei. Então, as propriedades são, todas elas, propriedades reais. Elas estão sobre a tutela do rei. O rei, então, é que vai distribuir, vai dizer que aquela terra tem que ser utilizada para isso, para aquilo. Você pode fazer uso dela, mas ela é propriedade do rei absolutista, tá? Só que aqui uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que, por mais que esse rei seja absolutista, ele não tá vitalício no poder. Por quê? Porque lembra que ele foi colocado no poder através de um contrato social. Então, na visão de Hobbes, se ele foi colocado por um contrato social,
ele tem deveres. E se ele não cumprir esses deveres, se ele não for um rei forte o suficiente para manter o seu papel absolutista, para manter o seu papel de quem está ali para comandar a ordem civil, ele pode e deve ser retirado do poder. Então, os seus súditos, eles têm essa autonomia, entendeu? Se esse rei não corresponder ao que ele contrato estabelecido, ele tem que ser tirado do poder e outro vai ser colocado no lugar, tá? E essa obra aqui, gente, que tá aqui, a capa, ela é o Leviatã, que é a obra principal de Hobbes e de onde ele trabalha todas essas ideias de um rei absolutista e tal. E essa imagem, ela é a imagem que ele quer passar de um rei autoritário, daquele rei absoluto no seu governo. E aqui eu vou trabalhar melhor para vocês entenderem como que a imagem é importante nesse caso, porque essa imagem ela transmite toda a ideia que ele quer passar do que tem que ser o rei absolutista. Aqui nesse primeiro destaque é a espada que eu falei para vocês, a questão da força e da violência. Se precisar, a violência é sim legitimada. Ela é aceita desde que seja para manter a ordem. E também para se ganhar muitas batalhas. Porque se ele é um rei absoluto, se ele é um rei forte, muitas vezes ele vai ter que se usar mesmo da força para se manter a ordem. Aqui, nesse próximo destaque, eu quero que vocês notem, eu fiz questão de ampliar essa imagem para vocês verem. O corpo do rei, ele é completamente formado por pessoinhas. Essas pessoas que formam o rei absolutista são seus súditos. Porque como foi estabelecido um contrato social, ele não é um rei isolado. Ele é um rei que só subiu, se ascendeu no poder graças ao contrato social, graças a essas pessoinhas, a esses súditos que abriram mão da sua liberdade plena, do seu estado vil de natureza, para viver em ordem. Entendeu? Então, as pessoas constroem esse rei absolutista, assim como elas também os desconstroem. Tá? E esse último destaque, essa lança e tal, ela representa o poder religioso. Porque a gente tem que lembrar que ainda é uma época onde se tem muito uma força, porque a gente tem o final da Idade Média, mas vocês vão lembrar que quando tem a ascensão do iluminismo e tudo, nessa questão do fim da Idade Média, baixa Idade Média, a igreja, mesmo que ela vá perdendo poder, ela sempre continua. Ela sempre vai ser uma instituição que se mantém, mesmo com menor poder. Então é importante você ter o poder religioso ao seu lado, para se manter a ordem. Aqui a gente vai para o segundo, né? Para o segundo filósofo dessa aula, que é o John Locke. O John Locke é sim já um filósofo bem engajado, filósofo iluminista. E aqui a visão dele já é uma visão bem diferente de Hobbes. Porque para ele, o homem não nasce nem mal nem bom. Nenhum dos dois. Você não pode qualificar o estado de natureza como bom ou mal para ele. Então, para ele, o homem, na verdade, em seu estado de natureza, simplesmente é detentor dos seus direitos inalienáveis. O que são direitos inalienáveis? Os direitos inalienáveis são aqueles que a gente tem, nós nascemos com ele e ninguém é capaz de nos tirar. Tá? São direitos básicos, são direitos que não cabe a nós, não nos cabe, né, e tal, correr atrás deles, sabe, para conquistar, não são uma conquista, eles são simplesmente de nascença, tipo isso, tá? E esses direitos são o direito à vida, à liberdade e à propriedade, tá? Por quê? Porque são 3 direitos que ninguém pode mexer, sabe? Ninguém pode te tirar. Então, para ele, para John Locke, esses direitos nascem com a gente, eles são os nossos, como é que eu posso falar? Eles são o nosso
objeto inseparável. É tipo isso. O nosso estado de natureza nos garante esses 3 direitos eternamente. Só que a gente tem que lembrar que em estado de natureza, por mais que você tenha esses direitos alienáveis, pode ser que eles não sejam fáceis de serem mantidos. Por quê? Porque é um estado muito inseguro. Você não tem ninguém que que esteja ali lutando para que eles se mantenham. Cada um vai lutar pelos seus direitos. E até onde eu lutar pelo meu direito não pode atingir o seu direito. Tá? Então é disso que ele fala, é essa insegurança que ele fala, que muitas vezes pode levar a atritos e pode levar aquele direito. Isso pode ser muito evidente no direito à propriedade, por exemplo. Tá? Porque no direito à propriedade, no estado de natureza, como provar que aquela propriedade era minha? Né? Se é um estado primitivo, e como provar que aquela propriedade era sua? Então, para que não houvesse esses conflitos futuros, é que se tem que ter um contrato social na visão de Locke. A gente precisa ter um contrato social para a gente ter um governo que seja capaz de garantir a permanência, a manutenção dos direitos inalienáveis dos indivíduos na sociedade. Tá? Então, esse contrato social ele é importante nessa visão de que a gente precisa ter um representante que governe e mantenha todos os direitos inalienáveis dos cidadãos. Tá? E assim, após esse contrato social, para John Locke, a melhor forma de governo era uma democracia representativa. Por quê? Porque John Locke, ele viveu na Inglaterra. Então, ele toma por base a monarquia parlamentarista inglesa, que na visão dele era muito justa, porque mantém-se os direitos inalienáveis das pessoas a partir dos representantes que, por voto, estão ali naquela colocação de governantes, tá? Só que aqui eu vou trazer um adendo. Pode parecer que John Locke tem um pensamento muito liberal, muito com caráter social, só que John Locke, ele era filho da aristocracia, tá? Ele é um cara rico, de família rica. Então a gente não tem que pensar distante da posição social, porque ele tem todo esse caráter bonito, que parece ter um caráter bem social, mas aqui vem um adeno. Para ele, o voto tinha que ser censitário, de acordo com a renda. Por quê? Porque esse governo tá aqui para garantir o quê? Garantir propriedade, propriedade privada, propriedade que veio por meio da compra, por meio de quem tinha dinheiro para adquiri-la. Então, ele é um grande filósofo contratualista que fala da questão da existência e da manutenção da propriedade privada, que a gente tem que manter a propriedade privada em sociedade, que ela é essencial, tá? Porque ela é um direito inalienável, ninguém pode tirar sua propriedade. Só que essa propriedade para ele é garantida mediante aquisição financeira, então a pessoa tem que ter bens. Então aqui ele fala da questão de que quem vai governar nessa questão mesmo representativa, parlamentarista, serão os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários. Por quê? Porque os grandes proprietários é que teriam renda para votar no voto censitário, para manter os seus próprios interesses, que é a manutenção da propriedade privada. Aí aqui a gente vai para o nosso terceiro contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele já vem numa linha totalmente diferente dos outros dois, porque Jean-Jacques Rousseau, ele vem com aquela ideia do bom selvagem, de que todo homem nasce bom. A sociedade é que o corrompe. As relações sociais é que vão corrompendo o homem no decorrer do tempo. Tá? E por que vem essa ideia do bom selvagem? Porque ele atrela muito a questão de que o homem, em seu estado de natureza, por exemplo, a questão do índio. A ideia do indígena americano, por exemplo, que a gente tem na época da colonização,
ela é muito, muito romantizada essa questão do bom selvagem, porque ele é quase que um ser intocável em pureza, em, em mesmo quase como uma criança imatura se coloca a ideia do indígena, por ele não ter acesso a algumas coisas, mesmo assim, de vivência daquele mundo europeu, mundo exterior. Então, ele é considerado como inocente, bom, corajoso, só com características romantizadas de mesmo de extrema bondade, pureza, até que chega o colonizador, que seria a sociedade, a interação social, e o corrompe, que aquele índio bom começa a mentir, começa a roubar, começa a beber. Então é muito essa ideia do bom selvagem. Até a socialização, até aquela interação social, ele era plenamente bom. Então, estado de natureza para Rousseau, bom. O homem nasce bom. Tá? Então, aqui para ele, a gente tem que entender, mas se o homem é tão bom, a sociedade o corrompe, por que o contrato social? Aí que tá o porém. Quando Rousseau faz essa colocação de que a sociedade corrompe, é porque criou-se uma sociedade corruptível. Entendeu? É uma sociedade ruim. Então, a gente tem que estabelecer um contrato social, criando-se uma sociedade boa, uma sociedade que não corrompa os seus indivíduos, os seus componentes. Por quê? Porque esse estado de natureza, ao mesmo tempo que ele é de bondade, ele também ele é dotado de muitos interesses individuais. E chega um tempo, e vai chegar um momento que esses interesses individuais podem também entrar em conflito. Então, é necessário se ter um contrato social para formar uma coletividade boa, incapaz de que haja corrupção dos seus componentes, certo? E que se estabeleça, assim, uma sociedade boa, repleta de indivíduos bons. Então, por isso que nessa visão dele, como os homens são tão bons e como homens bons se uniriam numa sociedade boa, a melhor forma de governo para ele é uma democracia participativa, uma democracia direta, aos moldes do que aconteceu na Grécia, mas aqui com grande parêntese, que na Grécia Antiga a gente tem que lembrar, vocês viram aí na história, e eu também pincelei quando a gente foi falar um pouco dos filósofos gregos, de que ela era uma democracia direta, mas porém excludente. Para Rousseau isso era inimaginável. Ela tem que ser participativa e universal. Todos são cidadãos, todos têm direito a participar. Então teriam-se sim aquelas ideias de discussão de política como se fosse na Ágora, numa praça pública, para Rousseau, só que todos têm direito de participar. Não tem aquela exclusão que tinha na Grécia para as mulheres, para os estrangeiros, para os escravos, tá? Então ela seria plena, universal. E aqui é importante a gente lembrar também a questão da propriedade privada. Ó, vamos recapitular. Propriedade privada para Hobbes, ela não existia, porque a propriedade ela tá nas mãos do rei absolutista. Para Locke, ela é essencial na sociedade, porque ela é um dos direitos inalienáveis. Para Rousseau, ela é incabível. Ela não pode existir na sociedade, porque ela é o grande mal da sociedade. Aquela sociedade que corrompe, aquela sociedade que corrompe o bom selvagem, que corrompe o homem bom, ela é ruim porque ela é mantida sobre os moldes da propriedade privada, porque a propriedade privada, na visão de Rousseau, ela é a grande causa das desigualdades sociais, entendeu? O grande motor das mazelas sociais da nossa sociedade, tá? Então aqui, gente, agora foi nosso último slide, então eu quero fazer uma revisão geral desses três contratualistas,
falando as coisas principais deles, tá? Que os diferenciam. Primeiro, quando eu vou falar de estado de natureza. Estado de natureza, estado primitivo. Estado de natureza, os três vão falar, só que de maneira diferente. Estado de natureza, para Hobbes, tem que lembrar da questão de ser mal. O homem é mal no seu estado de natureza. O homem é mau, o homem é vil, o homem é egoísta. Para Locke, em seu estado de natureza, o homem nem é mau, nem é bom. O homem simplesmente é o detentor dos seus direitos inalienáveis. E para Rousseau, o homem em seu estado de natureza é bom, essencialmente bom, tá? Questão da propriedade privada. Para os três, propriedade privada. Para Hobbes, ela não existe de forma privada. A propriedade, ela é um objeto do rei absolutista. Ela está nas mãos da monarquia absolutista. Para Locke, a propriedade privada faz parte da sociedade. Ela é um dos direitos que aquele tipo de governo, a partir do contrato social, deve manter. O governo está ali para manter a propriedade privada das pessoas. Para Rousseau, a propriedade privada ela não pode existir, porque ela é o grande motor das desigualdades sociais na sociedade. Tá? E então, o contrato social. O contrato social se estabelece em Hobbes. Ele se estabelece para poder evitar uma guerra de todos contra todos, que o homem vira o lobo do homem. E a melhor forma de governo para ele, após esse contrato social, é a monarquia absolutista. Lembrar do Leviatã, que é a representação desse monstruoso rei, que tem todo o poder em sua mão, inclusive o poder da espada, da violência. Para Locke, a gente tem que lembrar que o contrato social ele existe para a manutenção dos direitos inalienáveis das pessoas, tá? Então, o rei tá... nesse caso, ele fala que seria um rei porque ele usa como exemplo a monarquia parlamentarista, mas é o governante dessa democracia representativa. Ele está ali para assegurar direitos básicos como a vida, a liberdade e a propriedade. No Rousseau, o contrato social ele surge para que construa-se uma sociedade boa, uma sociedade que não corrompa os seus constituintes, tá? Então, a melhor forma de governo para ele, após esse contrato social, é a democracia direta, democracia participativa, aos moldes da Grécia, mas de forma universal, para que todos os componentes que são bons, porque essencialmente eles são bons, possam discutir, possam formar uma sociedade justa, uma sociedade distante daquela sociedade corruptiva que vai tirar o bom selvagem do seu estado de natureza, tá? E é isso, gente. Essa é a nossa última aula juntos, porque agora vocês vão ter daqui para frente outro professor, que eu ainda não sei quem é, ou professora, ficando com essa área com vocês, mas desde já eu quero agradecer muito aqueles que sempre acompanharam. Espero que vocês tenham gostado, porque foi tudo feito com o maior carinho e consideração. Quero desejar sorte para vocês nessa contínua batalha aí em prol dessa aprovação do Enem, tá? De estar com a cabeça legal, de fazer uma prova boa e de realizar sonhos, porque é muito isso que trabalha, é muito isso que estudar mexe, sabe? Com sonho futuro, com ascensão, com realizações. E eu espero que vocês tenham gostado desse tempo que a gente passou juntos. Foram 10 aulas, muitas boas, muitas mais ou menos, espero que a maioria boa. E eu espero que vocês sejam muito bem sucedidos com o plano de vocês, de estudo, de vida. E até mais. Beijo.